Nós pedimos que abra a nossa mente e nosso entendimento para compreender o seu chamado e o seu propósito em nossas vidas. Que esta mensagem nos conduza ao arrependimento e nos aproxime de Ti. Em nome de Jesus. Amém. O capítulo 13 do Evangelho de Lucas começa com uma reflexão sobre tragédias e calamidades, situações que na época despertavam grandes questionamentos no povo. Ele pergunta àqueles que lhe relatam essas tragédias: vocês acham que esses galileus eram mais pecadores do que todos os outros galileus por terem sofrido dessa maneira? E então ele mesmo responde: não eram, mas eu lhes digo, se vocês não se arrependerem, todos vocês também perecerão. E ao referir-se à queda da torre, ele reforça: vocês acham que aquelas 18 pessoas eram mais culpadas do que todas as outras que moravam em Jerusalém? Eu lhes digo que não eram. Mas se vocês não se arrependerem, todos vocês também perecerão. Lucas, capítulo 13, versículos 2 a 5. Essa resposta de Jesus é ao mesmo tempo profunda e desafiadora. Ele não se concentra nas causas físicas ou nos detalhes do que aconteceu, mas aponta para a realidade espiritual. O arrependimento é urgente e necessário. Jesus nos ensina que o arrependimento é algo que todos devem buscar, independentemente das circunstâncias externas. Ele nos alerta que o verdadeiro perigo não é o que ocorre com o corpo, mas a condição de nossa alma. É como se ele dissesse que todos estamos em risco enquanto não decidirmos corrigir o rumo de nossa vida. E essa é uma mensagem que ressoa com uma urgência que muitas vezes preferimos ignorar. Como seres humanos, somos inclinados a buscar explicações e, em muitos casos, buscar culpados para os infortúnios e dificuldades que surgem ao nosso redor. Mas Jesus nos desafia a olhar para dentro de nós mesmos e a reconhecer a nossa própria necessidade de transformação. Em seguida, Jesus conta uma parábola para ilustrar esse ponto com mais clareza: a parábola da figueira estéril. Esta parábola fala de um homem que plantou uma figueira em sua vinha e durante 3 anos vinha buscar frutos nela, mas não encontrava nada. Então, o homem diz ao viticultor que cuide da vinha: corte-a, para que está ocupando inutilmente a terra? Mas o viticultor responde: Senhor, deixa-a ainda este ano, até que eu a cave ao redor e coloque estrume. Se der fruto no próximo ano, muito bem. Se não, então o Senhor poderá cortá-la. Lucas, capítulo 13, versículos 6 a 9. Agora, pense sobre isso. Jesus usa essa parábola para nos mostrar a importância de darmos frutos, de não desperdiçarmos as oportunidades de crescer e de nos arrependermos dos nossos erros. A figueira que não dá frutos é uma metáfora para aqueles que, mesmo tendo recebido a graça e o amor de Deus, não produzem frutos de arrependimento, mudança e crescimento. Ela representa uma vida que, apesar de estar na vinha, isto é, no meio do povo de Deus, não reflete a transformação que deveria estar ocorrendo. E, ao mesmo tempo, essa parábola traz uma mensagem de misericórdia e paciência. O dono da vinha poderia ter cortado a figueira imediatamente, mas ele permitiu que o viticultor cuidasse dela, adubando e dando outra chance para que, quem sabe, ela viesse a dar frutos. Isso é o que Deus faz conosco. Ele nos dá tempo, oportunidades e meios para que possamos nos arrepender e mudar. Mas como Jesus nos alerta, essa oportunidade não é infinita. Se você sente que essa mensagem está tocando o seu coração, deixe nos comentários: eu estou comprometido com a verdade, que é a palavra de Deus. João capítulo 17, versículo 7. Esse é um momento para refletirmos sobre a nossa vida e avaliarmos se temos realmente dado frutos que agradam a Deus. Até aqui, exploramos o conceito de arrependimento que Jesus apresenta. Arrepender-se significa mais do que apenas sentir remorso pelos erros do passado. É tomar a decisão de mudar de direção.
Na verdade, no original grego do Novo Testamento, a palavra arrependimento é metanoia, que quer dizer mudança de mente ou transformação interior. Jesus está nos convidando a essa transformação completa, a uma mudança que se reflete em toda a nossa maneira de viver. E isso nos leva a uma questão importante. Temos buscado, de fato, viver uma vida transformada? Ou será que, em nossa rotina e em nossas atitudes, continuamos estéreis, como a figueira da parábola? Muitas vezes, nos acomodamos, achando que o tempo é abundante e que mais adiante faremos as mudanças que são necessárias. Mas Jesus deixa claro que o tempo pode estar acabando e que o arrependimento é uma decisão urgente e vital. Neste primeiro momento, quero convidar você a refletir profundamente sobre isso. Esteja atento, porque há muito mais a ser descoberto sobre a mensagem de Jesus. Na próxima parte, vamos continuar explorando o que significa verdadeiramente viver uma vida que dá frutos e como isso se aplica a cada área do nosso cotidiano. O significado profundo do arrependimento e da transformação. Vamos continuar nossa jornada pelos ensinamentos de Jesus no Evangelho de Lucas, capítulo 13. Já vimos a importância do arrependimento e a parábola da figueira estéril, mas agora é o momento de aprofundarmos o que significa, na prática, essa transformação interior a que Jesus nos convida. Pense nisso. Será que realmente entendemos o que é o arrependimento verdadeiro? Ou será que temos vivido uma ideia superficial de mudança? O arrependimento, na visão de Jesus, vai muito além de um sentimento de culpa ou tristeza pelos erros cometidos. Em diversos momentos, ele fala da necessidade de transformação, de uma mudança de mentalidade, como se dissesse que não podemos continuar com os mesmos pensamentos e atitudes se queremos uma vida renovada em Deus. É um chamado a uma mudança radical, que não se limita a palavras, mas se reflete em nossas ações e escolhas diárias. A parábola da figueira estéril é uma metáfora poderosa para o que acontece em nossas vidas quando não estamos em verdadeira comunhão com Deus. A figueira, que simboliza o ser humano, foi plantada na vinha com um propósito claro: dar frutos. No entanto, mesmo sendo cuidada e nutrida, não produzia nada. E o que isso quer dizer para nós? Quer dizer que Deus nos colocou neste mundo com um propósito específico, de dar frutos espirituais, de impactar a vida dos outros e de refletir o caráter de Cristo. Mas se nossa vida é como a figueira estéril, sem frutos, ocupando espaço e não cumprindo sua função, estamos desperdiçando a graça e as oportunidades que Deus nos concede. Jesus nos mostra que o arrependimento verdadeiro é visível, é evidente. Não basta dizer que acreditamos em Deus ou que queremos seguir seus caminhos. Precisamos viver isso, demonstrando por meio de nossas atitudes, de nossa compaixão, de nossa bondade, da nossa capacidade de perdoar e de amar. E é importante lembrar que esses frutos não são gerados pela nossa força ou mérito, mas pela ação do Espírito Santo em nós, que transforma nosso coração e nos molda segundo a vontade de Deus. Se pensarmos bem, o viticultor na parábola é uma representação da graça divina, que intervém e nos dá mais uma chance, mesmo quando estamos longe de dar frutos. Deus está constantemente trabalhando em nós, nos dando oportunidades de crescimento e amadurecimento. E Ele faz isso não apenas para nosso benefício, mas para que possamos também ser uma bênção para outras pessoas. Mas aqui está o ponto: o tempo é limitado. Deus, em sua paciência, espera por nossa transformação, mas não devemos abusar dessa paciência. Como Jesus alertou, é necessário que nos arrependamos enquanto ainda há tempo. Imagine, por exemplo, uma pessoa que reconhece que precisa perdoar alguém, mas continua adiando.
Ela entende que o perdão é um mandamento de Deus, sabe que precisa se reconciliar com essa pessoa, mas deixa para amanhã, para a semana que vem, para o mês seguinte. E assim o tempo vai passando, e aquela oportunidade de demonstrar o amor e a graça de Deus vai se perdendo. Esse é apenas um exemplo de como podemos nos tornar como a figueira estéril, deixando de produzir os frutos de justiça que Deus espera de nós. No Novo Testamento, encontramos várias advertências sobre a importância de viver uma vida frutífera e de não desperdiçar as oportunidades de crescer espiritualmente. Em João, capítulo 15, versículos 1 a 5, Jesus diz: Eu sou a videira verdadeira, e meu Pai é o agricultor. Todo ramo que, estando em mim, não dá fruto, ele o corta. E todo ramo que dá fruto, ele o poda, para que dê mais fruto ainda. Aqui, Jesus nos lembra que Deus deseja ver em nós uma vida produtiva, uma vida que faz a diferença. Quando nos arrependemos sinceramente e permitimos que Deus transforme nosso interior, experimentamos a verdadeira liberdade, aquela que Cristo nos oferece. O arrependimento não é uma punição, mas uma oportunidade para recomeçar, para nos purificarmos dos erros do passado e caminharmos em uma nova direção. Quando deixamos que Deus trabalhe em nós, encontramos paz, porque sabemos que estamos no caminho certo, respondendo ao seu chamado. Neste ponto da nossa reflexão, é essencial lembrarmos que o arrependimento é um processo contínuo. Ao longo da vida, vamos nos deparar com novas áreas em que precisamos de transformação. O apóstolo Paulo, por exemplo, fala em Filipenses capítulo 3, versículo 13. Esquecendo-me das coisas que ficaram para trás e avançando para as que estão adiante, prossigo para o alvo, a fim de ganhar o prêmio do chamado celestial de Deus em Cristo Jesus. Esse é o convite de Deus para nós, não ficarmos presos aos nossos erros passados, mas buscarmos continuamente crescer e avançar na fé. Neste ponto, você pode estar se perguntando: como sei se estou verdadeiramente arrependido? Como saber se estou dando frutos? E essa é uma pergunta importante. Para responder a ela, podemos observar o que Paulo chama de fruto do Espírito, em Gálatas capítulo 5, versículos 22 e 23. O fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Esses são os sinais de uma vida transformada. Quando esses frutos se manifestam em nossa vida, é um sinal de que estamos em verdadeira comunhão com Deus e vivendo segundo o seu Espírito. Assim, o arrependimento e a produção de frutos andam de mãos dadas. Não podemos separar um do outro. Quem se arrepende de verdade busca viver de acordo com a palavra de Deus e permite que os frutos do Espírito brotem em sua vida. Mas, para que isso aconteça, precisamos ter humildade e sinceridade diante de Deus, reconhecendo onde estamos falhando e pedindo a Ele que nos guie pelo caminho certo. Essa é uma jornada, e como em toda jornada, enfrentamos desafios, resistências internas e externas, mas é uma caminhada que vale a pena. Jesus nos alerta que, assim como o dono da vinha foi paciente, mas esperou por frutos, Deus também espera por nós. Mas esse tempo de espera não dura para sempre, e é por isso que o arrependimento é tão urgente. Estamos chegando ao final desta parte, mas ainda temos muito para explorar. No próximo segmento, vamos abordar mais profundamente como podemos cultivar esses frutos em nossa vida diária e de que maneira podemos fortalecer nossa caminhada com Deus para não perdermos o rumo. Se você está comprometido em buscar essa transformação em sua vida, continue assistindo e compartilhe essa mensagem para que mais pessoas possam ser tocadas pelo amor e pelo poder da palavra de Deus. Como cultivar os frutos do Espírito e fortalecer a caminhada com Deus.
Vamos agora dar mais um passo nesta jornada espiritual, explorando o caminho para cultivar os frutos do Espírito em nossa vida e como podemos fortalecer nossa caminhada com Deus para sermos verdadeiras árvores frutíferas em sua vinha. A parábola da figueira estéril nos lembra que Deus espera algo concreto de nós. Mas como podemos viver isso de maneira prática? Primeiro, precisamos entender que o cultivo dos frutos do Espírito começa com a nossa intimidade com Deus. É impossível refletir o caráter de Cristo sem um relacionamento verdadeiro com Ele. E como fortalecemos essa relação? A resposta é simples, mas profunda. Através da oração, da leitura da palavra e da obediência. Não se trata de apenas um conjunto de práticas, mas de um modo de vida em que colocamos Deus no centro de nossas ações e pensamentos. Pense na figueira da parábola. O viticultor não desistiu dela de imediato. Ele se comprometeu a trabalhar em torno dela, a cavar ao seu redor, a colocar adubo para dar a ela uma nova chance de dar frutos. Isso nos mostra que muitas vezes é preciso paciência e dedicação para que possamos florescer. E é assim também em nossa vida espiritual. Quando nos entregamos a Deus e buscamos nutrir nossa alma com a palavra, estamos permitindo que Ele trabalhe em nós, que retire as impurezas e que nos faça crescer. A oração é uma das principais maneiras de nos conectarmos com Deus e fortalecer nossa vida espiritual. No Evangelho de Mateus, capítulo 6, versículo 6, Jesus ensina: quando você orar, vá para o seu quarto, feche a porta e ore ao seu Pai que está em secreto. No Salmo 119, versículo 105, lemos: a tua palavra é lâmpada para os meus pés e luz para o meu caminho. Quando buscamos na Bíblia as respostas para as nossas questões e dilemas, permitimos que Deus nos instrua e que o Espírito Santo nos guie. A leitura bíblica não deve ser apenas uma rotina ou uma tarefa, mas um momento de encontro com Deus, onde Ele fala diretamente ao nosso coração e nos mostra onde podemos e devemos mudar. Mas além da oração e da leitura, existe algo essencial para que os frutos do Espírito se manifestem em nossa vida: a obediência. É preciso que a nossa fé e o nosso compromisso com Deus sejam refletidos em nossas atitudes. No Evangelho de João, capítulo 14, versículo 15, Jesus diz: se vocês me amam, obedecerão aos meus mandamentos. O amor verdadeiro por Cristo se manifesta em nossa disposição de obedecer à sua palavra, mesmo quando isso exige sacrifícios e renúncias. Talvez você se pergunte: o que significa viver em obediência a Deus? Significa, entre outras coisas, que deixamos de lado nossas próprias vontades e colocamos os ensinamentos de Cristo acima de tudo. Às vezes, a nossa própria vontade pode nos afastar do caminho correto, e é aí que entra a importância da submissão a Deus. E a obediência nos aproxima dele e nos transforma, ajudando a criar em nós o caráter de Cristo. Agora, falando de maneira prática, como podemos aplicar esses princípios no nosso dia a dia? Um dos primeiros passos é estar atento às oportunidades de agir com bondade, compaixão e perdão. Essas atitudes refletem os frutos do Espírito e são marcas visíveis de uma vida transformada. Quando você se depara com uma situação em que poderia responder com raiva, mas escolhe a paciência. Quando poderia julgar, mas escolhe perdoar. Quando poderia ignorar alguém em necessidade, mas escolhe ajudar. É aí que os frutos do Espírito estão se manifestando em você. Outro ponto importante é praticar o autocontrole. Um dos frutos do Espírito mencionados em Gálatas, capítulo 5, versículo 23. O autocontrole é um dos maiores desafios para nós, pois ele envolve vencer nossas próprias vontades e impulsos.
Vivemos em um mundo que constantemente nos pressiona a agir de acordo com nossos desejos e a satisfazer todos os nossos anseios imediatos. Mas Jesus nos ensina a viver com moderação e a resistir às tentações. O autocontrole é essencial para quem deseja andar com Deus, pois é através dele que conseguimos nos manter no caminho certo, sem nos deixar desviar. Outro fruto que muitas vezes esquecemos de cultivar é a mansidão. Jesus nos ensina a sermos mansos e humildes de coração, assim como ele foi. No Evangelho de Mateus, capítulo 11, versículo 29, ele diz: Tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, pois sou manso e humilde de coração, e vocês encontrarão descanso para as suas almas. A mansidão é uma atitude de submissão a Deus e de respeito aos outros, que nos leva a agir com serenidade, mesmo em momentos de conflito ou provocação. E é importante lembrar que tudo isso é um processo. Deus nos guia e nos molda ao longo da vida, mas precisamos estar dispostos a permitir que Ele faça isso. A transformação não acontece de um dia para o outro, e muitas vezes somos tentados a desistir. Mas lembre-se, Deus é paciente e espera que busquemos a sua presença para que possamos frutificar. Como o viticultor da parábola, ele trabalha incansavelmente ao nosso redor, esperando que tomemos a decisão de abrir o coração e de responder ao seu chamado. Se você chegou até aqui e sente que deseja esse crescimento, deixe nos comentários. Eu quero dar frutos para a glória de Deus. Esta é uma maneira de reafirmar seu compromisso com uma vida de transformação e entrega ao Senhor. Ao viver uma vida frutífera, impactamos o mundo ao nosso redor. Quando demonstramos os frutos do Espírito, mostramos a outras pessoas o poder transformador de Deus. Nossas vidas podem ser o evangelho vivo que os outros precisam ver. E isso não depende de sermos perfeitos, mas de estarmos em constante busca por Deus, de estarmos abertos à correção e dispostos a crescer. Vamos seguir juntos, refletindo sobre como essa parábola se aplica a cada área da nossa vida e como podemos avançar rumo à vontade de Deus. No próximo segmento, vamos explorar o papel da vigilância espiritual e como podemos nos proteger das armadilhas que tentam nos afastar do caminho da salvação. Vigilância espiritual e o caminho para uma vida plena em Deus. Agora que entendemos a importância de dar frutos e fortalecer nossa comunhão com Deus, vamos abordar um aspecto fundamental para manter essa caminhada: a vigilância espiritual. Jesus nos alerta constantemente para estarmos atentos, pois há muitas influências e situações que podem tentar nos desviar do caminho. No Evangelho de Lucas, ele nos mostra que a vigilância é essencial para quem deseja permanecer firme na fé e viver de acordo com a vontade de Deus. Pense um pouco, o que significa vigiar espiritualmente? Para alguns, isso pode soar apenas como um termo religioso, mas na prática é um chamado para estarmos atentos aos nossos pensamentos, às nossas ações e às influências ao nosso redor. Jesus sabia que o caminho para o reino de Deus exigiria de nós essa atenção constante, e é por isso que ele sempre alerta seus seguidores para estarem vigilantes. Quando falamos em vigilância espiritual, estamos falando de manter o foco em Deus, de cuidar para que nossos corações e mentes estejam sempre alinhados com sua palavra. O apóstolo Pedro, na primeira carta de Pedro, capítulo 5, versículo 8, nos adverte: Estejam alertas e vigiem. O diabo, o inimigo de vocês, anda ao redor como leão, rugindo e procurando a quem possa devorar. Pedro nos lembra que precisamos estar alertas para não cairmos em tentações, para não sermos enganados pelas mentiras e distrações que o inimigo coloca em nosso caminho. A vigilância é como uma sentinela que guarda uma fortaleza. Imagine que sua vida é essa fortaleza e que o inimigo constantemente tenta encontrar uma brecha para entrar.
Através da vigilância espiritual, mantemos as portas fechadas e protegemos nossa fé e nosso coração das influências negativas que podem nos desviar. Essa vigilância requer oração, leitura da Bíblia e comunhão com pessoas que compartilham a mesma fé. Quando estamos próximos de Deus, nos tornamos mais sensíveis à sua voz e menos suscetíveis às tentações. Mas essa vigilância também envolve olhar para dentro de nós mesmos, reconhecer nossas fraquezas e trabalhar nelas. Todos nós temos áreas em que somos mais vulneráveis, e é importante que sejamos honestos com Deus e conosco mesmos sobre esses pontos. O salmista, no Salmo 139, versículo 23, faz uma oração sincera. Sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me e conhece as minhas inquietações. Esta oração é um exemplo poderoso de vigilância interior, em que permitimos que Deus revele o que precisa ser transformado em nós. E como podemos exercitar essa vigilância na vida cotidiana? Primeiramente, precisamos discernir o que estamos permitindo que entre em nossa mente e coração. Vivemos em um mundo cheio de informações, opiniões e influências que podem nos afastar de Deus se não tomarmos cuidado. É importante questionar: aquilo que assisto, leio ou ouço me aproxima ou me afasta de Deus? Isso alimenta minha fé ou me faz questionar a palavra de Deus? A vigilância nos ajuda a fazer escolhas mais conscientes e a direcionar nosso foco para aquilo que edifica a nossa vida espiritual. Outro aspecto essencial da vigilância espiritual é a prática do jejum. O jejum, além de ser um ato de disciplina espiritual, também é uma forma de nos desconectar das distrações mundanas e nos concentrarmos em Deus. Ao jejuar, mostramos que nossa dependência está em Deus e não nas coisas deste mundo. Em Mateus capítulo 6, versículo 17, Jesus ensina que o jejum deve ser feito com sinceridade e devoção, não para mostrar aos outros, mas como uma entrega profunda ao Senhor. A vigilância espiritual também nos ajuda a reconhecer as armadilhas que o inimigo coloca em nosso caminho. Em muitos momentos, o inimigo tenta nos desviar com pequenas concessões e justificativas. Ele nos tenta a acreditar que alguns pequenos desvios não têm importância. No entanto, é nas pequenas concessões que muitas vezes começamos a nos afastar de Deus. A vigilância nos ajuda a manter nosso coração puro e nossa consciência limpa diante de Deus. Uma maneira eficaz de fortalecer nossa vigilância é praticando a gratidão. Quando mantemos um coração grato, é mais difícil sermos dominados por sentimentos de insatisfação, inveja ou cobiça. A gratidão nos ajuda a enxergar a bondade de Deus em nossa vida e a valorizar suas bênçãos. Em primeira carta aos Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 18, Paulo nos instrui: deem graças em todas as circunstâncias, pois esta é a vontade de Deus para vocês em Cristo Jesus. Ao praticarmos a gratidão, estamos constantemente voltando nossos pensamentos para Deus, o que fortalece nossa vigilância espiritual. Neste momento, quero que você faça uma reflexão. Você tem sido vigilante em sua vida espiritual? Tem mantido sua mente e seu coração guardados em Deus? Se você sente que precisa renovar sua vigilância, declare nos comentários: eu quero estar vigilante e permanecer firme em Deus. Ao compartilhar essa decisão, você está fortalecendo seu compromisso de viver uma vida centrada em Cristo. Lembre-se de que a vigilância é um exercício contínuo. Não é algo que fazemos uma vez e esquecemos, é uma prática diária. Assim como uma sentinela precisa estar sempre alerta, precisamos estar atentos ao nosso redor e ao que está dentro de nós. Deus nos deu todas as ferramentas para permanecermos firmes. Sua palavra, a oração, o jejum e o Espírito Santo que habita em nós. Não estamos sozinhos nessa caminhada.
o próprio Jesus intercede por nós junto ao Pai, e o Espírito Santo nos ajuda em nossas fraquezas. É importante também estarmos cercados por pessoas que compartilham a mesma fé, que nos encorajam e nos ajudam a permanecer vigilantes. A comunhão com irmãos em Cristo nos fortalece e nos ajuda a permanecer firmes quando enfrentamos dificuldades. Como diz em Hebreus capítulo 10, versículo 25, não deixemos de reunir-nos como igreja, segundo o costume de alguns, mas encorajemo-nos uns aos outros, ainda mais quando vocês veem que se aproxima o dia. À medida que nos aproximamos do fim deste estudo, lembre-se de que a vigilância é um ato de amor e reverência a Deus. Ao estarmos atentos, demonstramos nosso desejo de viver de acordo com sua vontade e de permanecer firmes em sua presença. E ao final de tudo, o que mais desejamos é ouvir as palavras de Jesus. Muito bem, servo bom e fiel. Você foi fiel no pouco, eu o porei sobre o muito. Venha e participe da alegria do seu Senhor. Mateus, capítulo 25, versículo 21. No último segmento, vamos abordar como manter a esperança viva em meio às dificuldades e como a promessa de Jesus nos inspira a seguir em frente com fé. Esperança em meio às dificuldades e a promessa de Jesus para os seus seguidores. Chegamos ao último momento desta mensagem, em que vamos refletir sobre como a esperança em Cristo nos fortalece em tempos difíceis e nos inspira a perseverar. A caminhada cristã não é livre de obstáculos, mas a promessa de Jesus nos traz a certeza de que não estamos sozinhos. Ele é o nosso socorro, nossa fortaleza, e com ele podemos vencer qualquer desafio. Pense no exemplo dos discípulos e das primeiras comunidades cristãs. Eles enfrentaram perseguições, tribulações, e mesmo assim mantiveram firme a esperança na promessa de Jesus. Em João capítulo 16, versículo 33, Jesus disse: Eu lhes disse essas coisas para que em mim vocês tenham paz. Neste mundo vocês terão aflições. Contudo, tenham ânimo. Eu venci o mundo. Essas palavras foram um consolo para os discípulos naquela época e continuam sendo uma fonte de força para todos nós. Muitos de nós passamos por momentos de tristeza, perda, desafios financeiros, enfermidades ou lutas emocionais e espirituais. E é nessas horas que a nossa fé e esperança em Jesus são testadas. Mas lembre-se de que a nossa esperança não está nas circunstâncias, mas no próprio Cristo, que prometeu estar conosco todos os dias, até o fim dos tempos. Mateus capítulo 28, versículo 20. Ele é fiel e não nos abandona, mesmo nos momentos mais sombrios. A Bíblia está cheia de exemplos de homens e mulheres que enfrentaram desafios imensos e ainda assim mantiveram sua confiança em Deus. Jó, por exemplo, perdeu tudo o que tinha, família, saúde, bens, e mesmo assim declarou: Eu sei que o meu Redentor vive e que no fim se levantará sobre a terra. Jó, capítulo 19, versículo 25. A esperança de Jó não estava nas bênçãos materiais, mas na certeza de que Deus é justo e fiel. E essa confiança foi recompensada, pois Deus restaurou tudo o que ele havia perdido. Outro exemplo é o apóstolo Paulo. Em suas cartas, ele nos fala da sua alegria e esperança mesmo enquanto estava preso. Em Filipenses capítulo 4, versículo 12 e 13, ele diz: Sei o que é passar necessidade e sei o que é ter fartura. Aprendi o segredo de viver contente em toda e qualquer situação. Seja bem alimentado, seja com fome, tendo muito ou passando necessidade. Tudo posso naquele que me fortalece. Paulo sabia que sua força não vinha das circunstâncias, mas de Cristo, e isso o sustentava em todas as situações. A promessa de Jesus nos lembra que, apesar das aflições, temos um futuro glorioso e eterno ao lado dele. Em Apocalipse capítulo 21, versículo 4, está escrito: Ele enxugará dos seus olhos toda lágrima. Não haverá mais morte, nem tristeza, nem choro, nem dor,
pois a antiga ordem já passou. Quando oramos, colocamos nossas preocupações nas mãos de Deus e encontramos paz, pois sabemos que Ele está no controle. Jesus nos convida em Mateus capítulo 11, versículo 28. Venham a mim, todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu lhes darei descanso. Em Cristo encontramos descanso para a nossa alma e força para continuar. Além disso, a nossa esperança é alimentada pela palavra de Deus. A Bíblia nos lembra constantemente do amor e da fidelidade de Deus. E se você ainda não conhece essa esperança ou se sente perdido, convido você a aceitar Jesus como seu Salvador. Ele está de braços abertos, pronto para te acolher, te perdoar e te dar uma nova vida. A salvação é um presente de Deus, e basta que você abra seu coração e entregue sua vida a Ele. Em João capítulo 3, versículo 16, Jesus diz: Porque Deus tanto amou o mundo, que deu o seu Filho unigênito, para que todo o que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Essa promessa é para você. Se este conteúdo tocou seu coração e você deseja continuar nesta jornada de crescimento espiritual, inscreva-se no canal Histórias Bíblicas que Transformam Vidas. Deixe um like, compartilhe este vídeo e ajude outras pessoas a encontrarem esperança em Cristo. No final deste vídeo, você verá 2 sugestões de conteúdos complementares que irão aprofundar ainda mais seu entendimento sobre a Palavra de Deus. Escolha um deles para assistir e continue explorando as verdades e mistérios bíblicos.